Flamengo é um time de futebol brasileiro conhecido por muitos lugares. O clube, que é o mais popular do Brasil, conta com uma torcida estimada em cerca de 32 milhões de apaixonados. Ao longo da sua trajetória, o Mengão construiu uma história cheia de glórias e conquistas, não só no futebol, mas também em outras modalidades esportivas, como polo aquático e basquete. Aliás, os títulos conquistados pelo clube, tanto em campeonatos nacionais quanto internacionais, são um grande motivo de orgulho para sua torcida, que segue sempre confiante e vibrante. E como o torcedor raiz gosta de emoção, as apostas esportivas são uma forma de deixar a experiência ainda mais eletrizante, além de darem a chance de comemorar vitórias dentro e fora de campo. Alguns sites de apostas online até oferecem bônus para quem quer apoiar o time do coração. Mas o Flamengo não é apenas um clube vitorioso, ele também carrega uma história cheia de curiosidades interessantes e importantes para o mundo do futebol. Então, se liga porque agora vamos compartilhar alguns fatos marcantes sobre o Mengão. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a manter o canal ativo e trazer mais conteúdos para vocês. Agora, bora para as curiosidades. O hino do Flamengo, mais do que uma canção, um símbolo. Todo torcedor rubro-negro conhece e se emociona ao ouvir a icônica música Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo. Essa canção, que se tornou um verdadeiro hino entre os flamenguistas, é entoada nos estádios, festas e comemorações, representando toda a paixão da maior torcida do Brasil. Mas o que muitos não sabem é que essa não é a canção oficial do clube. O hino oficial do Flamengo foi composto por Paulo Magalhães e surgiu cerca de 10 anos antes da música mais popular. Diferente da versão mais conhecida, esse hino tem uma pegada mais institucional e solene, exaltando a tradição, a luta e as conquistas do clube. Ele destaca a história gloriosa do Mengão e a força do seu elenco ao longo das décadas. A diferença entre os dois hinos. Enquanto o hino oficial tem um tom mais formal e histórico, Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo, composta por Lamartine Babo, conquistou o coração dos torcedores por ter um ritmo contagiante e um refrão fácil de decorar. A letra expressa bem a essência da torcida flamenguista, que ama, vibra e sofre pelo time, independentemente das circunstâncias. É por isso que, mesmo não sendo oficial, essa canção se tornou o verdadeiro hino da torcida. Ela traduz a energia do estádio e a identidade do clube, sendo muito mais do que apenas uma música. Sempre que o Flamengo entra em campo, milhares de vozes se unem para cantar esse clássico, criando uma atmosfera única e emocionante. A origem do hino popular. Lamartine Babo, responsável por essa obra-prima, é um dos maiores compositores da história da música brasileira e também criou hinos populares para diversos clubes cariocas. Porém, o do Flamengo ganhou um destaque especial. A melodia empolgante e a letra apaixonada fizeram com que a torcida adotasse essa canção como sua verdadeira identidade sonora. Inclusive, essa música ultrapassou os limites do futebol e se tornou um símbolo cultural do Brasil. Mesmo pessoas que não acompanham o esporte conhecem ou já ouviram o famoso trecho. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Esse trecho resume bem o sentimento de pertencimento que o clube gera em seus torcedores. Ao longo dos anos, essa música esteve presente nos momentos mais marcantes da história do Flamengo. Desde os títulos cariocas até as conquistas internacionais, a torcida sempre fez questão de cantar essa canção em alto e bom som, embalando o time rumo à vitória. Quem não se lembra da final da Libertadores de 2019, quando o Flamengo virou o jogo contra o River Plate nos minutos finais? Após o apito final, milhares de torcedores rubro-negros em Lima e milhões espalhados pelo Brasil entoaram essa música em lágrimas, comemorando um dos maiores feitos do clube. Hoje, ninguém imagina o Flamengo sem o tradicional vermelho e preto, cores que estampam o manto sagrado e fazem parte da identidade do clube. No entanto, no início da sua trajetória, o Mengão teve uma identidade visual bem diferente.
Quando o Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 15 de novembro de 1895, ele não era um time de futebol, mas sim um clube dedicado ao remo, esporte muito popular na época. Para sua primeira bandeira e uniformes, os fundadores escolheram as cores azul e dourado. Essas cores eram consideradas elegantes e remetiam à nobreza, dando ao clube um visual sofisticado e imponente. Porém, a escolha dessas cores logo se mostrou um problema. Os uniformes eram confeccionados com tecidos que não resistiam bem às condições adversas, e as cores desbotavam rapidamente com o sol forte, o calor e o suor dos atletas. Como o Flamengo era um clube de remo, isso acontecia com ainda mais frequência, já que os remadores passavam horas expostos ao sol durante os treinos e competições na Baía de Guanabara. Diante desse problema, a diretoria do clube decidiu que era a hora de mudar. Em 1911, o Flamengo fez a transição para as cores vermelho e preto, que além de serem mais resistentes, traziam uma combinação marcante e vibrante. Foi a partir dessa mudança que nasceu a identidade visual que conhecemos hoje. Curiosamente, essa mudança de cores aconteceu pouco antes da criação do time de futebol do Flamengo, que começou sua trajetória em 1912 já vestindo as cores que se tornariam uma das mais respeitadas do mundo do futebol. A troca do azul e dourado pelo vermelho e preto foi, sem dúvidas, uma das decisões mais importantes na história do Flamengo. Além de resolver o problema prático do desbotamento, a nova identidade visual se tornou uma verdadeira marca registrada, simbolizando a paixão, a garra e a força do clube. Nome Flamengo pelo mundo, a influência global do Mengão. Se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que o Flamengo não é apenas um clube brasileiro, mas uma verdadeira instituição do futebol mundial. A paixão pelo Mengão vai muito além das fronteiras do Brasil, e a influência do time é tão grande que vários clubes ao redor do mundo decidiram adotar o nome Flamengo, prestando homenagem ao rubro-negro carioca. A presença do nome Flamengo pode ser encontrada em países como Bolívia, Peru, Inglaterra e até mesmo em lugares menos óbvios, onde o futebol brasileiro é admirado. Esses times foram inspirados pelo sucesso do Mengão, seja pela sua tradição no futebol, pelos títulos conquistados ou até pelo estilo vibrante e apaixonado da sua torcida. Flamengo na América do Sul. Na América do Sul, a presença do nome Flamengo é mais comum. Um dos exemplos mais conhecidos é o Flamengo de Sucre, na Bolívia. Esse clube carrega o nome do gigante carioca e, apesar de não ter a mesma grandeza, carrega o orgulho de representar o nome Flamengo no futebol boliviano. Outro exemplo é o Flamengo de Chiclayo, no Peru, um time que também tem sua identidade inspirada no rubro-negro carioca. A paixão dos torcedores sul-americanos pelo futebol brasileiro fez com que diversos times adotassem o nome Flamengo como uma forma de homenagear o time que conquistou a América e o mundo. Flamengo na Europa. Uma surpresa na Inglaterra. Se você acha que essa influência se limita à América do Sul, se prepare para essa curiosidade. Existem clubes na Inglaterra que levam o nome Flamengo. Isso pode parecer inusitado, já que o futebol inglês tem sua própria tradição centenária, mas a admiração pelo futebol brasileiro, especialmente pelo Flamengo, fez com que alguns clubes amadores e semiprofissionais adotassem o nome e as cores rubro-negras. O Blue Eon Flamengo Futebol Clube é um dos exemplos, mostrando que a admiração pelo Mengão vai além das Américas. O estilo ofensivo e envolvente do futebol brasileiro, somado à paixão avassaladora da torcida flamenguista, inspirou times a carregarem esse nome com orgulho. A marca Flamengo no mundo. Esses exemplos mostram que o Flamengo não é apenas um clube local ou nacional, mas um verdadeiro fenômeno global. Seja na América do Sul, na Europa ou em outros continentes, o nome Flamengo é sinônimo de paixão, garra e vitórias. O clube conquistou seu espaço na história do futebol mundial e segue sendo uma inspiração para torcedores e jogadores ao redor do planeta. O primeiro estádio do Flamengo, o Campo da Rua Paissandu. Antes de se tornar um dos clubes mais vitoriosos e populares do Brasil, jogando em grandes estádios como o Maracanã, o Flamengo teve uma história bem mais modesta. No início, quando o clube ainda dava seus primeiros passos no futebol, os jogos aconteciam em um pequeno estádio localizado na Rua Paissandu,
no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse campo era simples, sem grandes arquibancadas ou estrutura moderna, mas foi fundamental para o crescimento do time. Foi lá que o Flamengo começou a moldar sua identidade no futebol, enfrentando adversários e conquistando as primeiras vitórias. O espaço serviu como casa do Mengão até a década de 1910, quando o clube passou a mandar seus jogos no Estádio das Laranjeiras, do Fluminense, e posteriormente em outros locais até se consolidar no Maracanã. Hoje, a Rua Paissandu continua existindo, mas sem vestígios desse passado histórico. Ainda assim, os torcedores que conhecem essa história sabem que aquele pequeno campo foi o primeiro palco da trajetória gloriosa do Flamengo no futebol. Treinadores estrangeiros, os comandantes gringos do Mengão. Ao longo de sua história, o Flamengo teve diversos técnicos estrangeiros que deixaram sua marca no clube. No total, 10 treinadores gringos já comandaram o time, trazendo diferentes estilos de jogo e influências táticas. Entre eles, um dos primeiros foi Charles Williams, técnico inglês que ajudou a profissionalizar a equipe no início do século XX. Outro nome de destaque foi Armando Renganeschi, argentino que dirigiu o Flamengo na década de 1960 e contribuiu para o crescimento do time na época. Houve também treinadores de países menos tradicionais no futebol, como o húngaro Isidoro, que teve uma breve passagem pelo clube. Mas, sem dúvida, o técnico estrangeiro mais marcante da história recente do Flamengo foi o português Jorge Jesus. Sob seu comando, o Mengão viveu uma das temporadas mais gloriosas, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2019, além de encantar os torcedores com um futebol ofensivo e envolvente. O primeiro jogo do Flamengo no Maracanã, o início de uma era. O dia 23 de julho de 1950 entrou para a história do Flamengo. Foi nessa data que o Mengão pisou pela primeira vez no Maracanã, um estádio que, anos depois, se tornaria a verdadeira casa do clube e palco de momentos inesquecíveis. O adversário da estreia foi o Bangu, e o Flamengo já mostrou sua força logo de cara, vencendo a partida por 3-1. Essa partida aconteceu pouco depois da Copa do Mundo de 1950, competição na qual o Brasil sofreu a dolorosa derrota para o Uruguai na final. Mas, para os rubro-negros, o Maracanã já começava a ser sinônimo de alegria e vitória. O estádio, que foi projetado para ser o maior do mundo, logo se tornaria o principal palco dos grandes jogos do Flamengo. A partir desse primeiro confronto, a relação entre o Maracá e o Mengão só se fortaleceu. O clube protagonizou partidas históricas, conquistou títulos memoráveis e construiu uma conexão única com sua torcida dentro desse estádio. Hoje, falar de Flamengo e não falar de Maracanã é praticamente impossível. Flamengo x Seleção Brasileira, um duelo histórico. Você sabia que o Flamengo já enfrentou a Seleção Brasileira 3 vezes e nunca perdeu? Pois é. Esse é um daqueles fatos que fazem qualquer rubro-negro se encher de orgulho. Afinal, não é todo dia que um clube consegue bater de frente com o time que reúne os melhores jogadores do país. O primeiro duelo aconteceu em 1957 e terminou empatado em 0-0. Mesmo sem gols, esse jogo já mostrava a força do Mengão, que conseguiu segurar um time formado pelos melhores talentos da época. No ano seguinte, em 1958, veio a primeira vitória rubro-negra, 1-0, no Maracanã. Vale lembrar que essa era a seleção que, meses depois, conquistaria sua primeira Copa do Mundo, na Suécia. Ou seja, o Flamengo venceu um time que logo se tornaria campeão mundial. E em 1963, o Mengão repetiu a dose. Dessa vez, não teve conversa. Vitória por 2-0 sobre a seleção, consolidando um tabu histórico. Esse retrospecto só reforça a grandeza do Flamengo. Se o Brasil é conhecido como o país do futebol, o Flamengo pode ser considerado o clube que representa essa paixão como ninguém. O mascote urubu, de provocação a símbolo de raça. O Flamengo tem uma das torcidas mais apaixonadas e vibrantes do mundo, mas você sabia que o urubu nem sempre foi o mascote oficial do clube? Antes disso, o Mengão já teve outro mascote, o Popeye,
o marinheiro dos desenhos animados. Mas em 1969, a história mudou completamente. Durante muito tempo, torcedores rivais usavam a figura do urubu para tentar ofender os flamenguistas. Só que, em vez de se sentirem diminuídos, os torcedores do Mengão viraram o jogo e transformaram a provocação em um símbolo de força e resistência. A adoção do urubu como mascote começou de forma inusitada. Durante um jogo contra o Botafogo, um grupo de torcedores soltou um urubu amarrado a um pano rubro-negro no Maracanã. A cena pegou todo mundo de surpresa, mas rapidamente a torcida abraçou a ideia. Para completar, o Flamengo venceu aquele jogo por 2-1, e o urubu virou um verdadeiro símbolo da raça e garra rubro-negra. Títulos e conquistas, a gloriosa história do Mengão. Se tem uma coisa que todo torcedor rubro-negro pode bater no peito e falar com orgulho, é sobre os títulos do Flamengo. O Mengão não é só o clube mais popular do Brasil, mas também um dos mais vitoriosos, com um currículo invejável. Vamos começar pelo Campeonato Carioca, onde o Flamengo é simplesmente o maior campeão da história, com nada menos que 35 títulos estaduais. São décadas de rivalidade contra Fluminense, Vasco e Botafogo, e inúmeras decisões memoráveis que ficaram marcadas na história do futebol carioca. Mas a história de glórias do Mengão não fica restrita ao Rio de Janeiro. No cenário nacional, o Flamengo coleciona conquistas de peso. O clube tem 3 Copas do Brasil, torneio que reúne os melhores times do país e sempre proporciona confrontos eletrizantes. Além disso, o Mengão conquistou 7 vezes o Campeonato Brasileiro, sendo um dos clubes mais vencedores do torneio. Agora, quando falamos de competições internacionais, o Flamengo também não decepciona. O time já levantou a taça da Libertadores da América 3 vezes, em 1981, 2019 e 2022. O título de 2019, sob o comando de Jorge Jesus, foi inesquecível, com a virada épica sobre o River Plate nos minutos finais da partida. E claro, a cereja do bolo, o título mundial. Em 1981, o Flamengo foi até o Japão e bateu o Liverpool por 3-0, conquistando o Mundial de Clubes da FIFA. Essa vitória histórica consolidou o Flamengo como um gigante do futebol mundial e eternizou nomes como Zico, Júnior, Nunes e Leandro na memória dos torcedores. Além disso, o Mengão também tem outros títulos internacionais importantes, como a Copa Mercosul, conquistada em 1999, mostrando que o clube sempre foi competitivo dentro e fora do Brasil. A temporada mágica de 2019, o ano que entrou para a história. Se tem um ano que todo flamenguista lembra com emoção, esse ano é 2019. Sob o comando do técnico português Jorge Jesus, o Flamengo não só conquistou títulos, mas encantou o mundo com um futebol envolvente, ofensivo e dominante. O time jogava de maneira avassaladora, pressionava os adversários do início ao fim e teve uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, somando 90 pontos, com 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. O Mengão fez a melhor campanha da era dos pontos corridos e teve um ataque letal, liderado por Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas o auge veio na Libertadores da América. Depois de passar pelo Emelec nos pênaltis e atropelar o Grêmio na semifinal com um 5-0 inesquecível, o Flamengo chegou à final contra o River Plate. O jogo parecia perdido até que, nos minutos finais, Gabigol brilhou e marcou 2 gols em menos de 3 minutos, virando o jogo e garantindo o bicampeonato da Libertadores para o Mengão, após 38 anos de espera. E aí, já conhecia essas curiosidades sobre o Mengão? Tem mais alguma história sobre o Flamengo que você acha interessante? Comenta aqui embaixo. Se quiser que eu faça um vídeo sobre o seu time de coração, também me avisa. Aproveita para compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até a próxima!